atenção, planejamento, motivação, está responsável, né, a nível de cérebro. E o fato de não ter essa produção acaba, de uma certa forma, tendo dificuldades quanto à questão de manter a atenção, uma concentração, um comportamento, né, a própria motivação, planejamento frente àquelas tarefas, tá? Então, aqui nós trago para vocês, segundo o DSM-4, que era o anterior, o DSM-5, tá? Eu gosto muito de trazer isso para a gente também entender isso de uma forma mais particular, para a gente poder entender as manifestações destes comportamentos frente aos sinais e sintomas. Então, sempre nas aulas do Grupo Rema, né, da pós, eu sempre gosto de trabalhar dessa maneira, porque a gente não, cada TDAH, como disse a Mara, é diferente. Eles têm a forma desses sinais, a forma como esse ritmo de atenção, o tempo que ele executa. Então, isso também não vai dizer e dar uma sentença para essa pessoa, mas dá uma identificação de como aquele comportamento se manifesta, do que ele precisa para trabalhar tal possibilidade que ele apresenta certa dificuldade. Então, nós precisamos entender isso. Anteriormente ao DSM-5, DSM-4, trazia a questão do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, né? Essas questões bem separadas, tá? Agora, com o DSM-5, nós temos dois tipos, né? O tipo desatento e o tipo hiperativo impulsivo. Então, são duas classificações que, dependendo, ele é só do tipo desatento ou tipo hiperativo impulsivo, o que acaba acontecendo? Ele leva o diagnóstico de TDAH, mas a gente avalia isso, essas características extremamente importantes para a organização. Vocês puderam ver essas crianças falando, né? Elas dizem, poxa, eu não quero ficar sem o recreio, deixa eu me balançar, deixa eu me movimentar, que eu preciso disso. Isso é muito importante, gente, para a gente entender cada manifestação. Então, nós vamos falar um pouquinho da desatenção, da hiperatividade, da questão da impulsividade. Então, as pessoas do tipo combinado exibem pelo menos 6 dos 9 sintomas de desatenção e pelo menos 6 dos 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Ou seja, então o tipo combinado, gente, é muito importante a gente entender. Eu trabalho com muitas crianças que têm o tipo combinado, é um grande desafio, né? Porque precisa, as crianças do tipo combinado, de uma intervenção com uma equipe interdisciplinar extremamente competente, que conheça e identifique todos esses padrões comportamentais, todos os sinais e sintomas e que influenciam diretamente no comportamento dessa criança. Para quê? Para propor, né, investigar, identificar possibilidades de intervenção, tá? Hoje, por exemplo, a Mara vai colocar daqui a pouco lá no Telegram, depois vocês entrarem no Telegram, dicas de livro. Acompanhe o nosso Telegram, gente, do Grupo Rema. Tem informação todo dia lá para você, importante dos nossos eventos, de materiais, de dicas de livros, de dicas, várias situações bem interessantes, como também, muitas vezes, vídeos dos nossos professores, né, falando sobre diversos temas. E é importante a gente entender aqui que a questão do tipo combinado, no meu ponto de vista, pela minha experiência profissional, é um grande desafio. E a gente precisa entender nessa essência, porque é uma criança que o tipo combinado vai exigir uma intervenção mais precisa, um acompanhamento, um monitoramento de todas essas habilidades e das suas necessidades em prol do seu desenvolvimento, tá? As pessoas do tipo desatento é indicado para que exibem pelo menos 6 sintomas de desatenção, mas menos que 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade, tá? Então, o manual, ele traz essas informações para a gente, a partir do momento das características. Daqui a pouquinho eu já vou passar cada característica separado, como eu prometi para vocês aqui,
tá? Para vocês poderem entender e que tipo, né? Muitas pessoas que às vezes estão assistindo as lives começam a perceber, identificar aquela criança, perceber aquela criança, e é muito importante isso, gente, que esse é o nosso foco, o nosso objetivo, que você possa utilizar dessas informações, levar para a sua escola, para o seu trabalho, para ajudar muitas famílias também, porque são crianças que muitas vezes estão sofrendo, estão tendo dificuldades pelo fato de não serem compreendidas, tá? De não serem atendidas às suas necessidades. E aí vem uma série de dificuldades que pode comprometer toda uma questão emocional, uma questão comportamental, isso se, e muito, principalmente também, todas as questões sociais que envolvem essa criança, tá? Inversamente, as pessoas com TDAH do tipo hiperativo impulsivo exibem pelo menos de 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade, tá? Mas menos que 6 sintomas de desatenção. É importante vocês entenderem também que, por mais que esteja essa subdivisão, o próprio manual traz também que existe o leve, o moderado e o grave, tá? O TDAH grave, gente, por mais que tenha todo um auxílio medicamentoso, exija toda uma intervenção, ele vai precisar de uma questão mais específica de acompanhamento, porque é muito grave quando se tem nessa ótica de quando tem um perfil de TDAH grave. O moderado, muitas vezes, ele vai precisar de uma adaptabilidade de algumas questões que, através daquelas situações adaptadas, uma situação que ele necessita, que organize ele e que proporcione autonomia na execução dos fatores, vai favorecer o quê? A independência dele, mas ele precisa de uma dimensão mais adaptativa, de recursos que ajudem isso. E o leve vai ser aquele que, de certa forma, muitas vezes com o auxílio de uma questão mais medicamentosa, de um controle, de identificação, de discriminação dos seus comportamentos, da intensidade de como eles se revelam e acontece na sua vida, vai ajudando ele a entender, a discriminar e, de certa forma, proporcionar possibilidades que ele possa ser trabalhado todas essas questões, tá? Então, vamos começar dessa maneira aqui, falando sobre o déficit de atenção. Então, gente, frequentemente falha em dar atenção a detalhes ou comete erros grosseiros, tá? Nas atividades escolares e deveres. É muito comum isso, é frequente acontecer. É importante, que nem eu falei para vocês, essa criança, ela não está desatenta ali no momento, ela é desatenta, tá? Ela comete isso de uma forma muito cotidiana. E para a gente poder fechar, identificar esse diagnóstico, no mínimo 6 meses este comportamento tem que estar acontecendo, ele tem que ser de uma forma muito cotidiana para a gente poder elencar esses fatores e poder chegar a essas questões mais precisas frente ao diagnóstico, tá? Então, frequentemente tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, né? Então, o tempo de atenção, né, é muito pouco, e a gente precisa muitas vezes estabelecer programas de trabalho que vão favorecer a atenção, tá? Hoje já nós temos uma bibliografia em TDAH muito vasta, muito boa, né? O próprio Backley, que você vai estar lá no Telegram, as dicas de livros, os materiais de vocês, eles traz a própria aqui na apresentação, já tem as referências também dessa aula, já está lá o nome dele, como das grandes referências no universo do TDAH. Então, ali também vai trazer questões bem importantes e pontuais para que você possa ter características, aprofundar este conhecimento, tá? É comum, aparece, não escutar quando ele fala diretamente, né? Então, isso é muito comum, às vezes ele está ligado em alguma questão, ou está focado em outra situação, né? Porque os TDAHs, eles hiperfocam também, tá?
E aí ele não consegue, de certa forma, estar ali, aquela escuta de, opa, tá me chamando, o que é, o que você precisa? Porque às vezes ele está tão canalizado naquele interesse ou naquele estímulo que de alguma forma chamou a atenção, que acaba acarretando essas dificuldades importantes dele estar. Então, é fundamental a gente também identificar essas questões que, de certa forma, acabam dificultando ali no meio social. É uma criança que muitas vezes o amiguinho vai falar, e se o amiguinho falar ele não der atenção, a motivação do amigo frente a essa criança não vai ser a mesma, ela vai procurar aquela outra que deu interesse, né? Então a gente precisa ajudar essas crianças a identificar essas questões. Não consegue com frequência seguir completamente as instruções, nem terminar tarefas escolares, atividades domésticas ou deveres, né? Não devido a atitudes negativistas ou falha na compreensão das instruções, tá, gente? Então, porque assim, o que acaba acontecendo? Com frequência, você dá uma instrução ou duas, ele escutou a última ali e já se perdeu no processo, tá? Então, muitas vezes a gente precisa entender que ali a forma dessa pessoa, desse estilo, necessita de um direcionamento, tá? Precisa ser efetivo em relação ao trabalho. Então, isso é muito importante para que a gente possa entender, tá? É comum, parece não escutar quando lhe falam diretamente, a gente acabou de falar sobre isso, né? Isso acontece de uma forma constante, tá? Então, nessa criança, muitas vezes a gente precisa entender de que forma essa atenção está acontecendo para que a gente possa ajudar, tá? Tem dificuldade em organizar tarefas e atividades, tá? Então, se organizar no ambiente, né? Quanto às atividades, quanto às propostas, tá? Em relação infinita, gente. Pode ser lá na escola, pode ser em casa, em relação às atividades que são propostas. Então, eles têm dificuldade importante quanto a essa organização. Então, se você se depara muitas vezes com uma criança ali, você deu uma instrução, deu outra, então ela já acaba tendo essa dificuldade bem importante em relação a isso, tá? Ao fato de não conseguir nem priorizar o que ela faz primeiro. Muitas vezes ela escutou uma ou duas instruções. Então, isso a gente trabalha com treino. Isso é treino mesmo. A gente vai trabalhar com essas questões que vai envolver instruções programadas, de organizar essas tarefas, muitas vezes de precisar de um recurso, de um checklist, de uma dica, de uma pista que favoreça ele a execução, sem prejudicar todo o processo daquilo que ele precisa executar, que ele precisa fazer, tá? Frequentemente evita, não gosta ou reluta em enganjar-se em atividades que necessitem de um esforço mental contínuo, tá? Como deveres escolares ou trabalhos domésticos. Gente, nessa questão de tarefas escolares, é uma das grandes dificuldades que eu escuto frequentemente aqui no consultório, né? Os pais, muitos deles procuram por essa demanda, né, pelo fato de não conseguirem fazer com que o filho faça a tarefa, que ele consiga executar, que ele consiga concluir aquela tarefa. Então, isso é muito importante para que ele que possa estar acontecendo. E aí, o que a gente precisa, de certa forma? Criar possibilidades de entender de que forma essa criança, tá? Ela aprende, de que forma, qual é o tempo de trabalho que ela permanece, tá? Qual é o ritmo de trabalho dela, né? Por exemplo, será que eu sei o ritmo da minha criança que eu estou trabalhando? Eu tenho consciência, entendimento de como ela, qual é o ritmo que ela fica naquela tarefa? Então, muitas vezes, gente, é necessário, importante, a gente criar alternativas que faça fragmentar essa tarefa, né? Então, propor de outras maneiras que facilite o quê? Que a criança execute,
tenha sucesso e cumpra aquilo que é necessário. Mas para isso, nós precisamos entender qual é o estilo de aprendizagem dessa criança, de que forma ela se apropria desses conhecimentos, tá? Então, como que muitas vezes eu sou professor, eu estou trabalhando com essa criança e eu não entendo o estilo de aprendizagem dela, eu não entendo o meu estilo, eu preciso entender meu estilo. Então, professores aqui presentes, profissionais, é muito importante você entender o seu estilo de aprender, a sua forma, tá? De se apropriar desse conhecimento, das informações, porque você vai ter uma leitura clara de como você aprende, de como você executa, de como é melhor para você adquirir conhecimento. Não, então nós estamos aqui. Tem gente que está olhando no celular, que vai bem, tem gente que precisou imprimir o material e ir acompanhando, tem gente que só o fato de ouvir já se sente melhor e é um canal mais aberto, então ele já consegue se apropriar mais dessa maneira. Então são infinidades de formatos de pessoas na forma de aprender. E se eu não tenho, enquanto profissional, o meu entendimento de como eu aprendo, de como acontece o meu processo de aprendizagem, eu não vou conseguir entender da minha criança. Então, eu preciso entender como é essa criança, tá? De como ela funciona, qual é o ritmo que ela permite. E aí a gente começa a adaptar as questões com que grande objetivo? De ela ser funcional e executar de forma independente, tá? Geralmente perde as coisas necessárias para suas atividades ou trabalhos, brinquedos, deveres escolares, lápis, livros, ferramentas, né? Tudo, gente, o que acaba acontecendo aqui? Então, muitas vezes você precisa lá fazer um checklist com essa criança para organizar essa mochila, para guardar a mochila, e você já consegue resolver esse direcionamento. O que não pode é a gente já chamar a atenção dessa criança o tempo todo, criando situações para que desfavoreça ela e não valorizar as necessidades do que ela precisa. Tá? Então, a gente precisa, sim, entender qual é a melhor forma dessa criança guardar esse material, de organizar as coisas quando ela vai estar atenta, trabalhando, para a gente poder promover. Então, isso acaba acontecendo aqui, gente, muito, tá? E se eu não entendo, por que eu já estou dando uma dica já diante de uma dificuldade dessas? Porque a gente vai ficar perseverando numa dificuldade, tá? E o que vai acontecer? A gente fica perseverando naquilo que é negativo e não valoriza o potencial dessa criança e também não proporciona entender de que forma ela aprende, de que forma ela, fragmentando o trabalho, vai conseguir ser melhor. Então, isso a gente precisa entender, tá bom? É facilmente distraído por estímulos externos, frequentemente se esquece de suas atividades, aí a gente precisa descobrir mecanismos, ferramentas, estratégias, organizações, de uma forma de priorizar a atenção dessa criança em relação à execução das propostas, como também uma organização frente à sua demanda de rotina, de tarefas, de atividades que ela precisa executar, tá? Por quê, gente? Isso é muito importante a gente entender isso nessas crianças com TDAH, ou como também no adulto, porque você vai favorecer e identificar possibilidades que vai favorecer que essa criança desempenhe, tenha um bom desempenho, independente dessas atividades todas que eu estou listando aqui, e ela tenha sucesso. Agora, a forma como ela vai fazer, nós precisamos ajudar ela a entender. Muitas vezes tem pais que levam 6 meses para ajudar aquela criança a fazer uma tarefa sozinho, a fazer um trabalho sozinho. Por quê? Precisa criar situações e entender de que forma acontece aquela demanda toda para a gente promover possibilidades, tá? O que acontece aqui também, gente? Todas essas... aqui eu trago algumas questões para vocês,
Na pós de TDAH, vocês vão verificar, tem disciplinas onde a gente vai trabalhar isso de forma bem, toda essa parte de conceito, toda essa parte de característica, a gente aprofunda todas essas informações com o objetivo de trazer elementos que você sai da aula ali, ó, entendendo já essas informações, tá? Então, aqui eu trago alguns elementos, algumas características para que a gente possa ilustrar um pouquinho cada sub-área dessas do diagnóstico de TDAH. A hiperatividade e a impulsividade. Então, primeiro, né, movimenta ou torce as mãos e pés com frequência, frequentemente movimenta-se pela sala de aula ou outros locais, corre e faz escaladas com frequência excessiva, quando esse tipo de atividade é inapropriado, tá? Muitas vezes as crianças têm necessidade de caminhar, tem uma necessidade de fazer uma mudança ali no corpo e para canalizar uma atenção. Gente, é muito importante a gente entender isso, porque isso acaba acontecendo com muitas crianças, tá? Tem muitas crianças, por exemplo, eu tenho uma criança minha que ela precisa dar uma voltinha lá fora, ela já consegue mudar o foco e ela volta regulada para a sala. E ela não está fugindo da sala, ela precisa, né? Só que muitas vezes essa criança, ela não consegue discriminar que isso ela necessita. E aí precisa de uma ajuda de um profissional, de um entendimento de uma pessoa que entenda para ajudar ela a identificar essas possibilidades. Aí vocês que estão me assistindo vão dizer assim, mas professor Luiz, isso é viável? Sim. Gente, vocês sabem qual é o tópico? O top de linha numa intervenção com crianças com TDAH, você sabe qual que é? A partir do momento que a gente consegue trabalhar, discriminar com essa criança esses comportamentos e ela começa a fazer parte do seu processo de trabalho, de intervenção. Isso é excelente. Nessa hora, essa criança começa a ter um ganho excelente no seu processo de desenvolvimento, ela vai trazer mais informações, ela vai contribuir com você, profissional, para ajudar ela cada vez mais entender mecanismos, criar possibilidades. O que nós precisamos, enquanto profissionais, entender? Eu falo para os meus alunos, né, na pós de TDAH, eu falei, a gente, independente desses sinais, de todos os comportamentos, existe ali uma criança, existe um ser humano com várias experiências, com várias situações e que muitas vezes nós precisamos entender e ajudar a entender e ele a discriminar tudo isso para favorecer um desenvolvimento, para favorecer possibilidades, para criar intervenções que traga possibilidades importantes de autonomia, tá? De autoconhecimento, de uma condição emocional mais favorável. Isso é muito importante, gente, tá? Isso a gente precisa, muito mais do que simplesmente adaptar uma situação de comportamento. Não é isso. É muito mais profundo. Na pós TDAH, eu sou suspeito para falar desse curso, porque eu tenho um verdadeiro carinho, né? E por esse trabalho, por esse curso de pós, porque lá você vai entrar tanto no processo de avaliação da criança, avaliação do adulto, intervenção dessa criança, de criar possibilidades. Então, você vai lá da avaliação, da identificação, avaliação ao processo de intervenção. Então, você consegue ter uma dimensão absoluta de todas essas situações para poder promover possibilidades, tá? E isso é muito importante para a gente quando se trabalha com crianças com TDAH, adultos com TDAH. Aqui hoje, especificamente, a gente está falando, né, de crianças com TDAH, tá? Mas a gente não pode esquecer dos adultos com TDAH, porque muitas vezes ele não é identificado lá na infância, leva uma vida inteira lá sofrendo, chega um momento que começa várias outras situações e por si só ele começa a se discriminar e entender várias possibilidades, tá? E aí nessa hora é preciso de uma ajuda de um profissional para dar. Eu atendo adultos também e é muito importante quando eles dizem assim, nossa, Luiz, mudou a minha vida eu entender isso.
mudou a minha vida, o meu trabalho, agora eu sei como estudar, agora eu entendo como é que eu aprendo, eu entendo qual é meu ritmo, eu entendo o meu tempo, eu sei quando está dando sobrecarga demais para mim, eu preciso cair fora, me autorregular e retornar. Então, eu consigo entender essas situações, tá? Tem dificuldade em brincar tranquilamente, frequentemente movimenta-se, age como se estivesse ligado na tomada o tempo todo, tá? Gente, aquilo que eu falei para vocês, crianças com hiperatividade e impulsividade, o movimento, ele é constantemente ali, tá? 1000 por hora o tempo todo, tá? Costuma falar demais, né? Ele fala demais o tempo todo, tá? Então, assim, às vezes eu conheço adultos com TDAH, que a gente vai conversar, eu levanto a mão assim, posso falar? Chegou a minha vez, ele começa a falar e não para mais. E a criança, quando está falando também, começa a contar, às vezes falta até respiração, né? Porque ele não consegue, de uma certa forma, organizar. E muitas vezes ali naquela forma de ele falar, vem uma gagueira, vem uma dificuldade, outra, ele acelera outras situações, né? Então faz com que a gente precise de alguma forma intervir e ajudar essa criança a habilitar, né? Habilitar dando possibilidades de aprendizagem. Isso vai fazer a diferença, tá? Frequentemente responde as perguntas de modo inapropriado, antes mesmo que elas sejam completadas, né? Então, a pessoa está falando, se a pessoa tem um ritmo mais lento, na hora de estar colocando, na hora de estar falando, ele tá, eu já sei, você vai querer falar isso, né? Tipo, rompe, assim, de forma muito precisa a comunicação. Então, nessa hora, a gente também existe uma questão que se chama habilidades sociais. A gente trabalha isso com a criança, a gente trabalha isso com o adulto, de entender também e de se colocar na frente do outro, frente a essas relações. Então, muitas vezes a gente vai habilitar, sim, a gente vai criar a possibilidade dessa criança compreender, entender, aprender, espera, tem vários fatores, tá? Frequentemente tem a dificuldade de guardar a sua vez, né? Chegando, não consegue, passa, quando vê, ele já nem percebeu que o outro estava na frente, já está lá na frente, já passou. E aí, muitas vezes, isso acaba acontecendo dificuldades importantes no comportamento, né, gente, dessas pessoas, tá? Frequentemente interrompe os outros, né? Ou se intromete nas conversas, a pessoa está falando, ele se intromete, ou ele já chega. Numa atividade em grupo, a criança está lá, a criança está brincando, está mostrando, o outro já chega falando, ele já interrompe, ele já cria. E nisso, tenta ficar na atenção dele, no tempo dele, na forma como ele está, e isso é um problema, porque acaba também sendo essa criança ela é muito agitada, né? Então, até é importante você saber que lá na pós, a gente trabalha também, eu faço uma diferenciação do que é uma criança com agitação motora e o que é uma criança com TDAH. Existe muita diferença, tá? A gente precisa entender isso também para poder, eu digo assim, limpar a área, entender que realmente o que é esses sinais e sintomas, o que são essas características que, de certa forma, contempla, tá? E identifica essas crianças, certo? E alguns prejuízos, gente, típicos da infância do TDAH. Quais são os prejuízos bem importantes? Então, ó, deficiência no controle das emoções, tá? Falta de destreza motora, a questão da memorização, tá? Variabilidade ou inconsistência temporal, tá? Então, de não ter esse entendimento, muitas vezes por várias situações que acontecem diante desses sinais, desses sintomas, tá? Problema de rendimento escolar, tá? Isso não quer dizer, gente, que essa criança TDAH vai ter problema o resto da vida. Não é assim. A partir do momento que a gente identifica, cria possibilidades de intervenção, o que acaba acontecendo? Nós entendemos a criança, entendemos o que ela precisa, vamos favorecer o desenvolvimento dessa criança com tal estratégia, tá? Isso é muito importante para a gente entender,
tá? Problemas de adaptação social, por todas essas questões que eu falei anteriormente, problemas emocionais, autoestima e autoconceito também. Então, os TDAHs têm algumas crianças, muitas que acabam tendo a autoestima muito baixa, né? Uma dificuldade desse autoconceito, de identificar, de discriminar e achar que não é capaz, de conseguir, que não vai conseguir. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu atendo adultos com TDAH, para vocês terem uma ideia, essa criança lá na infância não trabalhada, ela carrega essas informações na vida adulta, e isso vai fazer uma diferença, sim, significativa no desenvolvimento dessas pessoas, caso ela não seja trabalhada. E aí, quando encontra profissionais que não têm conhecimento, que não sabe avaliar, que não consegue identificar o que acaba acontecendo, muitas vezes, o fato dessas pessoas continuarem nessa procura, né, e, de certa forma, não serem atendidas às suas necessidades. E aí vai aprender lá na vida, né, gente? Então, por isso, é muito importante vocês estarem aqui. Quem tem esse conhecimento, que quer aprofundar, que precisa para ajudar seu aluno, sua criança, seu filho, né, de ter uma formação, né, o Grupo Rema Educação, na pós-TDAH, vai sim te dar todo esse embasamento, tá? E eu ainda tenho certeza que você vai me mandar uma mensagem dizendo: professor Luiz, como valeu a pena, porque a gente recebe isso diariamente. E juro para vocês, é muito bom, porque a Rema, ela tem uma preocupação, além de passar informação com categoria, com base, práticas baseadas em evidência, de passar informação, é fazer a mudança na vida dessas pessoas, né, de transformar isso. Então, isso é muito importante, gente. E vocês aqui, estando aqui, já começam a fazer parte dessa grande família. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!